O IBGE já abriu isso, deu 126 categorias, e tu abre assim, o que tu acha? Aí vai, né, aqui no Rio Grande do Sul aparece pelo duro, aquelas coisas todas. Os dados genéticos extremamente interessantes mostram aqui, cada ponto desse é uma pessoa, mostram que em termos individuais, aqui tem uma pessoa identificada como branca, tá? Que tem o mesmo nível de ancestralidade africana que a média daqueles que são identificados como negros. Tá? Mas o que eu achei interessante nesse trabalho, que foi o que eu comentei, que vai aparecer na revista como comentário sobre o artigo, né? A maioria dos estudantes mostraram resistência quando a visão de raça misturada, ou de uma pessoa misturada, foi confrontada. Isso significa que o fato científico muitas vezes não pode ser adotado como uma prova definitiva de identidade. Ou seja, a maioria dos estudantes não gostaram de saber, quando eles se identificavam, a maioria se identificou como mestiço, ou dentro daquelas categorias mulato que aparece ali, então dizia assim, aí quando viu o dado genético, não, mas na verdade tem componente de genoma europeu na ordem de 90%, é muito mais europeu, as pessoas se sentiam incomodadas com isso, ou seja, nossa história de identidade está muito dentro da questão de sermos mestiços, tá? Esse outro ponto aqui eu também achei muito interessante, né? Os autores destacam um óbvio desconforto na hora que os estudantes tiveram que se categorizar como raça, dentro de uma raça ou de uma cor. Ou seja, as pessoas se sentiram desconfortáveis quando tinham que, dentro de uma planilha, botar que cor que tu é ou de que raça que tu é. Tá? Então, isso mostra que nem sempre o dado científico, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, que sempre a questão de ancestralidade foi muito usada para construir identidade, talvez essa questão de tu usar a genética para inferir ancestralidade, do ponto de vista de construção de identidade, não vai mudar absolutamente nada na nossa história, pelo menos a curto prazo, porque as pessoas, os brasileiros de modo geral, se veem como um país de mestiços. Tá? Então isso é um dado extremamente interessante que eu vi nesse trabalho. Uma outra coisa importante, quantos minutos eu tenho? Foram 20. Tá. Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é o impacto das modificações da nossa cultura e, evidentemente, dos nossos hábitos de vida modernos. Ou seja, nós temos uma trajetória evolutiva que seguia de um jeito, a maior parte dela foi como caçador-coletor, de repente muda tudo, de repente nós somos animais urbanos, com a alimentação disponível a todo momento, não caçamos mais, ou seja, não gastamos muita energia para obter nossos recursos. A seleção natural está absolutamente relaxada, ou seja, indivíduos que iam morrer por não ter condições de sobrevivência numa sociedade caçadora-coletora, hoje vivem, sobrevivem, conseguem se reproduzir, passam essas características para as gerações seguintes. No caso do míope, vocês imaginam um míope numa sociedade caçadora-coletora, não tinha a menor chance, hoje os míopes estão aí, se reproduzindo e gerando míopes, filhos míopes. E isso é um exemplo clássico de relaxamento e pressão de seleção natural na nossa espécie. E, evidente, o resultado é o que a gente sabe, aumento da expectativa média de vida, prolongamento da vida muito além da idade reprodutiva, etc, etc. Aqui eu vou trazer um exemplo bem interessante para vocês do impacto dessa questão das modificações dos hábitos de vida com relação a... Esses dois pesquisadores mexicanos, esse pesquisador mexicano, ele nos procurou o ano passado, eles estavam com os dados extremamente interessantes que eles tinham encontrado nas populações mexicanas, que é um estudante de doutorado, seu orientador Samuel, e eles queriam discutir conosco, já que nós temos uma tradição de conhecer a história das populações nativas americanas, o povo mexicano é muito miscigenado e tem um aporte ancestral ameríndio muito forte, etc. E ele nos procurou com um dado bastante interessante, eles já tinham umas publicações aqui, eles tinham encontrado um alelo nesse gene aqui associado
com algumas doenças muito comuns na sociedade mexicana atual e nas sociedades urbanas de modo geral, que é diabetes tipo 2, obesidade, baixos níveis de HDL, que é o chamado colesterol bom, que a gente espera que tenha níveis elevados para uma pessoa com saúde, ou seja, uma série de doenças metabólicas estava associado a pessoas que tinham esse alelo, ou seja, quem tinha esse alelo tinha a chance de ter diabetes, de ser obeso e, evidentemente, ter risco para infarto do miocárdio, todas as doenças relacionadas com obesidade, diabetes, etc. Quando ele me mostrou os dados, a primeira coisa que eu perguntei para ele é descobrir, bom, a primeira coisa é saber que alelo é esse, de onde que ele vem, ele é ameríndio, ele não é ameríndio, ele é europeu, ele não é europeu, enfim, é um alelo funcional, aparentemente tem uma funcionalidade, os indivíduos que o têm uma predisposição a ficarem obesos e terem doenças metabólicas. Isso resultou em um trabalho que está em preparação, em que a gente estimou a frequência desse alelo, que é o pontinho vermelho, em muitas populações no mundo, inclusive vocês veem uma amostra enorme de nativos americanos, tá? E o que a gente viu? A gente viu que esse alelo está concentrado na América Central e na América do Sul em algumas populações, e é um alelo que simplesmente não existe, inclusive em outras populações da Ásia, ou seja, é um alelo nativo americano, ele aparece em nativos americanos, não tem populações asiáticas. Interessantemente, as frequências maiores estão associadas com a latitude, ou seja, as frequências maiores estão aqui, para cá diminui e para cá diminui também. Uma outra coisa interessante com relação a esse alelo, aqui os vários parâmetros que o pessoal do México, né, de várias dessas populações, tinha parâmetros importantes de traços metabólicos, mas esse aqui é o índice de circunferência de abdômen, que é um índice, não, de massa muscular, triglicerídeos, enfim, toda uma série de parâmetros clínicos que são interessantes, importantes, e se viu essa associação com esse alelo. Então, na verdade, é um alelo funcional, que quando a gente viu outros marcadores, aqui são outros marcadores ao longo dessa região, não só do mesmo gene, etc., a gente viu que esse alelo ele estava presente só em nativos americanos e dentro de um único haplótipo. Tá? Isso aqui, para quem não está familiarizado, significa o seguinte: esse alelo ele parece ter uma funcionalidade bem marcante em termos de dar suscetibilidade às pessoas a ficarem doentes. Parece que ele surgiu na América, ele não está presente em outros lugares, e parece que ele foi, através de uma série de testes, selecionado positivamente. O que quer dizer isso? Ele deve ter tido vantagem adaptativa. Aí vocês vão me perguntar, mas vantagem adaptativa, aqui está ele, ó, aqui está o alelo, aqui está o haplótipo que ele é derivado, só aparece em populações mexicanas mestiças e nativos americanos. Então a pergunta que vem imediatamente é o seguinte: como é que vocês pegaram sinal de seleção positiva, ou seja, um alelo que traz vantagem adaptativa, que leva as pessoas a ter problema de obesidade, ter problema de hipertensão, ter diabetes e morrer de infarto? Tá? Como é que esse alelo foi selecionado e a gente pega sinais de seleção quando a gente aplica os testes adequados para ver isso? Aí que vem o ponto importante das modificações nos hábitos de vida que tem digamos assim, que tem influenciado a nossa trajetória evolutiva. Provavelmente esse alelo foi um alelo que a gente chamava de alelo econômico, ou seja, se hoje ele está levando pessoas a serem obesas, ele pode ter sido selecionado na América, justamente em ambientes ou em situações em que escassez de alimento era uma comum. Certo? Então o alelo surge na América, em situações de escassez de alimento, ele é selecionado positivamente, porque hoje o obeso, talvez, numa situação de escassez de alimento, ele fosse o favorecido. Por quê? Ele ia ter um metabolismo que ia armazenar mais e de melhor maneira a gordura, como fonte de energia, etc, etc. Então, o que pode ter sido favorecido em um ambiente pré-industrial, hoje passa a ser um alelo completamente deletério, completamente deletério não, um alelo desvantajoso, porque ele acomete pessoas a enfermidades. Volto a dizer, então,
o que podia ser favorável hoje, a gente pega sinal de seleção positiva nesse